E aí? Que bom que você tá aqui. Muito interessante poder começar um dia com tantas notícias que nos mostram como que o cenário tá incrível, né? Naturalmente que não apenas dos TRTs, mas tentar entender desde já que a gente vai ter que tomar alguma decisão. Não vai dar pra fazer tudo. Bem que a gente queria. E de certa forma, muitas das vezes a gente é orientado aí pela internet pra fazer tudo. Ah, vai que dá pra conciliar. Dá sim. Respondendo objetivamente, dá sim. É lógico que dá pra conciliar. Agora, será que dá pra ser nomeado? Tem muita gente com essa tempestade de TRTs que tá saindo hoje, com essa notícia aí do Amazonas, né, do TRT-11. Muita gente hoje falou, não, eu vou começar a estudar agora, porque tem muito concurso. Tem muito concurso saindo. E essa pergunta, ela sempre surge, né? É possível ser nomeado em um concurso do TRT estudando apenas durante 3 meses? Sim. É possível. Existem casos aí. Só que o que a gente deve entender é exceção. E eu me enquadro muito na zona comum da parada. Eu sou muito comum. Eu não devo contar com isso aqui. Pode acontecer? Pode. Mas as possibilidades são muito pequenas, pelo menos pra mim. Então eu não devo contar com isso aqui. Então qual que é a realidade? Eu tenho que lidar com a realidade, encarar a realidade, as coisas como elas são. Vamos lá. Um balde de realidade. Vai demorar. Vai demorar. A gente falou agora de ansiedade. Vocês imaginam um cara, resolveu estudar aos 40 anos de idade, como eu costumo dizer aqui, parece que eu tô estudando com uma ampulheta na minha mesa, eu tô lutando contra o tempo. Como que eu consigo iniciar um projeto a longo prazo? Eu tenho que querer muito. Eu tenho que querer muito. Eu não tô falando de ser guerreiro, não. Eu tô falando de consciência, de conhecer o propósito. Realidade. Vai demorar. O normal é que demore. E então a gente se depara sempre, principalmente com quem tá começando, a gente entra nesse confronto aqui, expectativa e realidade. Tendo em vista esse cenário que a gente tá vivenciando, todo mundo cria expectativa. A partir do momento em que você pensa em algo, você mentaliza algo, traz pra mente, a sua cognição faz com que você planeje coisas. Você sonha com aquilo, você projeta. Só que aí nesse confronto existe essa dura adversidade entre expectativa e realidade, de você sonhar e realizar. Esse é o caminho mais complicado, até porque a gente sabe, a nossa mente ela busca o conforto. A nossa mente ela rejeita ao máximo o desconforto. Então quando aparece um monte de concurso assim, a mente ela já quer fazer tudo, porque de certa forma é um lugar comum para ela. Ela não tem inclusive o compromisso e a responsabilidade de tomar uma decisão, o que é extremamente desconfortável, é o que a gente estava falando aqui no início. Principalmente que a gente escolhe algo, a gente automaticamente renuncia outra coisa. E nesse cenário, tem o bônus que são muitas oportunidades, mas tem o ônus da gente ter essa dificuldade em escolher, em decidir qual é o caminho. E estudando um pouco sobre expectativa, eu encontrei aqui 2 tipos de expectativas, que é a expectativa dramática e a expectativa funcional, porque a expectativa a gente tem. A gente sempre vai ter, a gente sempre vai criar expectativas sobre algo. E a expectativa dramática, como vocês podem ver aí, ela se caracteriza quando, ao não acontecer aquilo que o concurseiro deseja, ele se apega a essa história mental que ele conta pra si mesmo. E ele começa a exigir ao universo que aquilo, previamente esperado, aconteça. Aquilo tem que ser daquele jeito que ele quer, independente do que o universo quer. Tem uma frase muito repetida que é tudo é perfeito como é. Não adianta ficar brigando com a realidade. Só que a gente tem essa tendência, a nossa mente, em cima das expectativas frustradas, tudo é mais difícil pra gente e acaba entrando num caminho que não nos leva a nada, não é produtivo, ele não é assertivo, ele não é funcional. E é desse tipo de expectativa aqui que eu quero falar com vocês, que eu quero trocar essa ideia. Porque é importante a gente ter o hábito disso, a gente aprender e exercitar, que a nossa mente se condicione a esse tipo de expectativa. Que é quando o concurseiro, com maturidade, volta a falar disso aqui, falei na live passada, mente infantil, mente adulta, adapta essa expectativa à realidade presente. Foi o que aconteceu, por exemplo, em 2020, na pandemia. Não tinha concurso, cara. E o que a mente infantil, nossa, fica gritando no nosso ouvido? Não, tem que ter. Cara, a realidade não tinha nenhum concurso. E o que a pessoa com uma expectativa funcional fazia? Ela se adaptava para aquela realidade. O mais importante aqui é essa consciência de olhar para a realidade sem tentar ficar tentando brigar com ela.
E não é se conformar, mas é ter maturidade para lidar com essa realidade de forma que as nossas expectativas sejam cumpridas. E aí eu pergunto pra galera, qual é o seu foco hoje? Porque se a gente ir na onda, a gente vai fazer tudo. Acabou de sair o TRF. Vai sair o TRE, que é um concurso, é um baita de um concurso. Mas assim, o que é que a gente quer? Essa frase que tá na tela, às vezes as pessoas podem olhar pra essa jornada dessa tenista e falar, você não foi campeã. Mas ela, com ela, sabe da vitória dela. Então assim, valoriza, cara. Cada um, quando eu falo todos, é todos mesmo, você que tá nessa jornada, seja qual for a sua realidade, você merece celebrar isso, você merece ser feliz, Deus tá contigo e tudo é perfeito como tá. Então, no final das contas, o que fica aqui nessa oportunidade é a minha torcida para vocês, para que vocês se mantenham no equilíbrio, se mantenham na sanidade, apesar de tudo. É você entender a realidade, é a gente entender a realidade, entender que a gente tem o nosso processo, independente do que os outros estão dizendo. E isso não só nos protege, nos preserva dessas coisas exteriores, como também ela nos traz para as expectativas funcionais.